Nesse conteúdo eu vou compilar os últimos 10 anos da minha vida em 3 estratégias para que você tenha resultado em concursos públicos. Se você não me conhece, para que você entenda, meus últimos 10 anos foram divididos em 2 momentos, basicamente. O primeiro momento em que eu estudei para concurso público, consegui conquistar minha aprovação, e isso foi praticamente aqueles primeiros 2 anos ali. Na verdade, antes disso já estava aprovado, mas continuei estudando um tempo posterior. E depois disso, auxiliando outras pessoas a ter resultado. Ministrando aulas de trabalho, processo de trabalho, regimento interno e também mentorando alunos, especialmente nesses últimos 2 anos agora em que eu comecei a minha mentoria e passei a fazer mentorias com mais consistência. Nesse período já são mais de uma centena de alunos que passaram comigo aqui na mentoria e tantos outros que aprovaram em concurso público através das minhas aulas e dos materiais que eu disponibilizei. Então, eu consigo, através disso, ter uma experiência muito boa em perceber o que vem dando certo e o que vem dando errado. Eu procurei compilar isso em 3 pontos, 3 estratégias que são fundamentais. E eu não quero ficar na mesmice aqui. A maioria dos concurseiros seguem aquelas mesmas dicas. Estude por PDF, por exemplo. Faça questões, faça revisão, faça simulados. Tudo isso eu tenho certeza que você sabe que é necessário e que provavelmente você já está fazendo no seu estudo. Mas se fosse só fazer isso, todo mundo estava aprovado hoje. E não, tem muito a ver a forma como você faz isso e não necessariamente se você faz ou não. Fazer ou não na verdade, é um pré-requisito. Você tem que fazer para conseguir o resultado. Só que a forma como você faz é que vai impactar. Por isso, eu separei essas 3 estratégias que para mim são fundamentais, justamente dentro do estudo teórico, dentro da forma como você revisa seus conteúdos e da forma como você testa os seus conteúdos. São 3 estratégias bastante interessantes que você pode aplicar, ok? Se você é novo aqui no canal, considera deixar o seu like, considera se inscrever quando esse conteúdo aqui fizer sentido. E quando você sentir que, caramba, veio um insight, eu não estava fazendo isso aqui no meu estudo, isso aqui vai mudar o meu jogo, aí sim, aí você se inscreve, você deixa o like, você compartilha isso aqui com seus amigos e você comenta também no vídeo, porque eu vou fazer questão de te responder pessoalmente cada um dos comentários de vocês. Então, depois você deixa seu comentário, mas vamos aos 3 pontos que são bastante importantes. O primeiro deles é a regra dos 3 filtros. Isso aqui envolve o estudo da teoria. Quando você for começar o seu estudo, quando você for fazer o seu estudo teórico, em primeiro lugar, você vai passar, na verdade, 3 filtros pelo conteúdo para entender quanto você vai se dedicar, o quanto você vai aprofundar aquilo ali. Primeira pergunta, o primeiro filtro que você vai se fazer é: isso realmente cai na minha prova? A banca, de fato, cobra esse conteúdo? O segundo filtro que você vai pensar é: como a banca cobra esse meu conteúdo? E para isso, talvez você vai ali, vai consultar algumas questões da banca para entender justamente de que forma ela vai te cobrar aquele conteúdo ali. Se ela vai cobrar de uma forma mais aprofundada ou de repente se vai ser mais superficial, algo mais fácil de compreender. E um terceiro ponto que você precisa se perguntar é: o que eu sei e o que eu não sei desse conteúdo? Toda vez que você estiver estudando um estudo teórico, você estiver fazendo aquele seu primeiro contato com o conteúdo, você vai se fazer essas 3 perguntas aqui para entender, e você tem que saber responder sobre cada um dos tópicos isso. Olha um exemplo bastante interessante que eu posso trazer aqui. Eu estava montando o plano de estudos de um aluno há uns dias atrás e no plano dele, no edital do concurso dele, era cobrado a lei de introdução às normas do direito brasileiro. É uma lei que tem, salvo engano, 30 e poucos, 40 artigos, e lá dentro do curso dele era um total de 9 horas de videoaulas desse conteúdo. 9 horas de videoaulas desse conteúdo. E aí foi justamente o que eu falei pra ele. Eu disse: olha, você não precisa talvez estudar essas 9 horas de videoaula aqui. Eram 18 videoaulas de 20, 30 minutos cada um. Então daria mais ou menos ali 8, 9 horas, talvez 7 horas, sendo muito eficiente. E eu justamente orientei ele em relação a isso. Cara, talvez não valha a pena você assistir todas essas aulas aqui. Faz o seguinte: imprime essa lei. E aí é engraçado porque ele imprimiu a lei deu 3 páginas. Imprime essa lei, faz a leitura dela com bastante calma, de repente, se for necessário ler 2, 3 vezes ela. Tenta entender bem, de repente, se tiver algum ponto que fique muito nebuloso, você vai no YouTube mesmo, procura uma aula ali, explicando exatamente sobre aquele ponto que você ficou em dúvida. E ele fez isso, encontrou aulas, inclusive de 5, 10 minutinhos que explicavam um determinado ponto lá, repristinação, por exemplo. E aí ele conseguiu compreender. E eu disse: depois você vai para as questões. E você vai fazer ali 20, 30 questões do conteúdo e vai analisar como é que foi a tua performance nelas. E aí ele foi para as questões e o índice de acerto deles ali girou em torno de 80%. Ele fez, obviamente, questões da banca dele, de acordo com o concurso dele. E ele já entendeu que só por aquela leitura, que ele levou coisa de 1 hora, vamos dizer, já foi suficiente para ele bater mais ou menos 80% de acertos. Teria por que ele assistir outras
8, 7, 9 horas de videoaula? Ou isso é um sinal de que o conteúdo realmente cai na prova? Sim, cai na prova. Como que ele é cobrado? É cobrado de uma forma superficial, é cobrado com base na leitura da lei. E o que ele sabe, o que ele não sabe desse conteúdo? Ele percebeu que ele sabia mais ou menos, que ele dominava ali em média. Claro que o desempenho não é mensurado exatamente dessa forma, mas ele, em média, 80% do conteúdo ele tinha domínio. Tem por que você ficar perdendo mais tempo nisso? Entenda que estudo para concurso ele tem que ser estratégico. Você tem uma montanha de conteúdo para enfrentar. Se você ficar se demorando demais em cima do conteúdo, a sua janela de tempo é maior. Entende que quanto maior a janela de tempo, maior a chance de imprevistos acontecer, de você perder a sua motivação e mais uma série de fatores que podem te levar à desistência no estudo. Então, olha como faz sentido, talvez você filtrar. Isso aqui tem a ver com você fazer um estudo estratégico, olhar realmente para os pontos do conteúdo e ver até que ponto você precisa aprofundar. De repente, ele poderia se deparar realmente com questões aprofundadas que cobrariam talvez jurisprudência sobre o tema, um conteúdo mais aprofundado, e aí tudo bem, talvez ele tivesse que ir lá pro curso dele e realmente assistir aquelas 9 horas de aula. Tá tudo bem, faz parte. Em alguns conteúdos vão ser assim que vão acontecer. Só que entende que toda vez que você pode otimizar, se você otimizar, você tá ganhando tempo na sua preparação, acelerando o processo, focando em aprofundar aqueles conteúdos que exigem aprofundamento e aqueles conteúdos que são superficiais você vai estudar de uma forma mais superficial. Basta você utilizar a regra dos 3 filtros. Nossa segunda dica aqui, nossa segunda estratégia, isso aqui eu diria que nem é uma estratégia, mas sim uma base pro aprendizado e tem a ver com as revisões, é você aplicar recuperação ativa. Se você não estiver aplicando recuperação ativa, provavelmente tudo aquilo que você estuda está sendo perdido ao longo do processo. Você vai precisar empregar esforço cognitivo, esforço de recuperação. E isso aqui se contrapõe muito àquela revisão que é feita só com base em grifos. Sabe quando você pega ali só o seu material, de repente vai reler os destaques ou então reler um resumo? Eu falo muito nos vídeos aqui do canal, inclusive recomendo alguns vídeos, vou deixar aqui na descrição outros vídeos que falam sobre isso, mas construção de uma memória passa por 3 fases. Uma fase de codificação, uma fase de consolidação e uma fase de evocação. Então entende que você primeiro codifica, ou seja, você vai lá e lê aquele conteúdo, compreende ele e internaliza de certa forma. Depois disso você consolida, ou seja, você gera novos inputs para que aquela memória se torne mais forte e você consiga lembrar, carregar ela por mais tempo. Só que tem também o terceiro ponto, que é você ser capaz de ativar aquela memória por estímulo próprio, lembrar daquela informação. Claro, talvez você precise de uma pista, de um gatilho, eu falo mais disso nos outros vídeos, mas você tem que ser capaz de evocar a informação no fim das contas. A medida do conhecimento é a evocação da informação. O concurso, ele quer medir a sua capacidade de evocar a informação e não de consumir mais informação, de codificar mais informação. Então entenda como é importante fazer a recuperação ativa. E se você não sabe o que é recuperação ativa, basicamente é você ser capaz de fechar o olho aqui, puxar da sua memória a informação. Então às vezes você pode fazer essa recuperação ativa simplesmente fechando o livro e tentando lembrar das informações, mas eu gosto da seguinte abordagem. Eu penso que é o seguinte: o pensamento, por si só, ele é caótico. O que gera ordem no pensamento é a escrita. Você consegue colocar as coisas em ordem trazendo para o papel. Então, para mim, colocar no papel ou explicar para alguém a informação é a melhor forma de você fazer uma recuperação ativa de forma ordenada. Então, esse é o segundo ponto e é o que eu vejo que os estudantes que têm mais resultado, eles conseguem aplicar. Antes da gente falar do nosso terceiro passo, se você está estudando para concursos de tribunais e do Ministério Público, quer um acompanhamento da minha parte, quer que eu acompanhe o seu estudo, que eu monte o seu planejamento, que eu te dê toda a organização, todo o direcionamento que você precisa e ainda mais um material didático lá do Estratégia Concursos, você vai no link que vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado e você vai ali, vai preencher o formulário e a gente vai conversar na sequência, tá? Então conheça a Mentoria Experts, a Mentoria Experts vai te dar todo o acompanhamento que você precisa, eu vou estar lá te acompanhando, te direcionando, te dando toda a orientação necessária. Legal? E aí o nosso terceiro ponto aqui é que você pratique, mas pratique fazendo provas simuladas, quinzenalmente, semanalmente ou, na pior das hipóteses, mensalmente você precisa fazer um simulado. Por que é tão importante fazer simulado e sim a prova completa? Eu já vi muita gente defendendo o contrário, dizendo não faça simulado, faça apenas questões individuais e tudo mais. Mas eu vou te falar a minha posição, que eu acho que é bastante válido você entender. O simulado, ele te prepara não só intelectualmente, mas ele te prepara também fisicamente para esse momento da prova. Eu já vi muita gente que estava bem preparada, pronta para ter bom resultado no estudo, só que essa pessoa, ela não se preparou fisicamente, ela não se preparou para aquele momento de pressão, ela não se preparou para o tempo da prova. E olha como são fatores externos que acabam, no fim, afetando, sim, o estudo. Então, quando você faz simulados regularmente, você vai perceber que essa talvez seja a ferramenta que mais vai gerar evolução no seu estudo. Se você faz questões todos os dias e você vai e faz um simulado, você vai perceber que o seu percentual de acertos vai despencar, de certa forma. Talvez não despenque muito, mas normalmente ele vai ficar um pouco abaixo do que vem sendo o seu percentual de
diariamente. Isso se você faz questões já se expondo realmente à dificuldade, sem fazer uma revisão prévia ou algo do tipo. Também vou deixar alguns vídeos aqui na descrição que falam sobre esse ponto. Mas o que é interessante? Quando você faz o simulado, é necessário que você, de certa forma, reproduza o que é o dia da prova. Por quê? Muitas vezes você começa muito bem uma prova, mas você não está acostumado a ficar 3, 4, 5 horas direto fazendo aquela atividade ali. O nosso estudo do dia a dia normalmente não é assim. O nosso estudo do dia a dia, geralmente a gente vai lá, estuda 1 hora, para 10, 15 minutos. Toma uma água, vai no banheiro, mexe no celular, volta, estuda mais 1 horinha, para mais 10, 15 minutos, às vezes até menos do que isso a gente acaba fazendo, entende? E aí quando você chega lá no dia da prova e se depara com aquela dificuldade de fazer todas as questões ao mesmo tempo, você tem uma prova inteira para enfrentar, você tem tempo, você tem pressão, você tem outras pessoas fazendo barulho à volta te atrapalhando, entende? Você talvez tenha que escrever uma discursiva dentro de um tempo mínimo ali, e aí essas dificuldades extras que vêm junto com a prova, você não mensurou, você não praticou isso aí. O que acontece? Você começa a cansar, a sua capacidade de concentração, como está acostumada sempre 1 hora com descanso entre as horas, chega ali na 3ª hora de estudo, você já não consegue mais manter a mesma concentração, começa a perder questões ao longo da prova, você começa a errar coisas básicas, a pressão não te deixa focar totalmente no conteúdo. Então existe uma série de dificuldades que elas estão implícitas. Por isso que eu falo, cure simular o máximo possível. Teste tem que ser o mais próximo possível da realidade. Pensa comigo, o que você quer estudando para concurso público? Parece que a galera não se faz essa pergunta, mas é engraçado. O que você de fato quer quando estuda para concurso público? Não é chegar lá no dia e fazer uma excelente prova, ter um resultado acima da média, conseguir ser nomeado no concurso público? No fim das contas, isso aqui é o que interessa no estudo para concurso. Se você assiste videoaulas, se você sabe explicar o conteúdo, tudo isso são coisas que não vão influenciar em nada. O teu resultado final tá em você chegar lá e fazer uma prova excelente. E para isso você vai enfrentar adversidades que estão fora do mapa. Muitas vezes que não é só o conhecimento, é a tua capacidade de resistência, de concentração, de lidar com a pressão, de saber, por exemplo, resolver uma prova de forma estratégica. Pegando primeiro aqueles conteúdos que talvez vão te gerar mais confiança no início da prova, ou aqueles conteúdos que exigem mais concentração no início, deixando aqueles mais fáceis pro final. Isso tudo vai de cada um. Você tem N estratégias que a gente pode estar utilizando. Mas é importante que você tenha a sua estratégia e saiba exatamente o que vai fazer no dia da prova. Eu falo isso porque eu particularmente cometi erros graves nisso aqui. A minha primeira prova de concurso eu não consegui terminar ela. Até tinha estudado bastante, tinha um conhecimento relativamente bom do conteúdo ali, eu tinha ficado mais ou menos 6 meses estudando, então não tinha sido o estudo ideal, mas eu estava, em termos de conhecimento, relativamente bem preparado. Só que eu não consegui fazer uma redação no tempo que eu precisava, me perdi muito no tempo da redação. No fim da prova, tinha coisa de 30 minutos e ainda me faltava fazer umas 15 questões, sendo que tinha toda a prova de raciocínio lógico para resolver, que são questões que normalmente levam 5 minutos em cada uma. Resultado, no fim das contas, eu acho que eu chutei umas 10 questões no fim da prova e eu já saí da prova sabendo que eu estava eliminado. Entende? Então, isso acontece. Só que se você simula semanal ou quinzenalmente, ou na pior das hipóteses mensalmente, você vai se deparando com essa dificuldade. Vá trazendo isso para o seu dia a dia, porque no fundo é isso que você quer. É chegar lá no dia, fazer uma grande prova, ter um resultado incrível e conseguir a aprovação. Espero que o conteúdo tenha ajudado. Vou deixar outros vídeos aqui na descrição, como já falei. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou seu like, eu acredito que agora, depois de toda essa explicação, vale a pena sim você deixar a sua inscrição aqui no canal, você deixar seu like. Comenta pra mim se você aplica alguma dessas técnicas, como eu falei. E também, se puder, compartilha com aquele amigo que está estudando. Tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar. E vai ser muito bom para mim também se você puder compartilhar isso aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tamo junto.